Olá, boa noite. Estamos começando mais um Café com Bíblia. Hoje, terça-feira, nós estamos preocupados porque o pico da pandemia do Covid-19 nunca chega, né? A maioria dos brasileiros espera por dias melhores, nós esperamos por dias melhores, queremos nos livrar dessas dificuldades o mais rápido possível, queremos ver a cura do Senhor Jesus, queremos encontrar um antídoto, um remédio contra esse veneno mortal, esse vírus que tem alucinado os corações e trazido muita tristeza para os corações. Entretanto, irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que a cada dia, a cada momento, nós cristãos precisamos confiar em Deus. Não há necessidade de pânico no coração do cristão. Nós precisamos motivar a nossa vida cristã. Vamos deixar de lado o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa vaidade, por sempre termos segurança, tranquilidade, alegria, poder ir e vir. Queremos sempre a naturalidade. A nossa geração é uma geração de comodismo, situada dentro de um contexto progressista que a cada momento, cada dia nos invade a cultura do consumismo, do ideal comunitário, da vida bem alicerçada com direitos a todo o glamour, a toda a passividade também, a todo o ápice de uma geração evoluída, crescente, a geração do progresso, onde também nos deparamos com um cristianismo frio, um cristianismo voltado aos interesses pessoais. Então, neste momento, nós precisamos estar diante do Senhor e segurarmos na mão do Todo-Poderoso, na mão do Altíssimo. Entendemos que dele vem a nossa perseverança, a nossa paciência, a nossa alegria, que nós possamos fazer com que as famílias cristãs, individualmente a minha família, a tua família aí no teu lar, as pessoas que te cercam, estejam preparadas para suportar as crises e vivenciar a alegria em Cristo Jesus. Então eu quero sugerir a vocês, meus irmãos em Cristo, amigos, vizinhos, pessoas que eu conheço e convivo, fiquem tranquilos, procurem suavizar esse momento amargo com a doce ministração da Palavra de Deus. É na Palavra de Deus que nós encontramos conforto, alegria, reparação dos nossos erros. Nós nos deparamos com as nossas vaidades e percebemos que podemos viver com tão pouco, podemos viver com o Senhor Jesus e com a alegria produzida pelo Espírito Santo. Na última participação nossa aqui ao vivo, no domingo, eu trabalhei com todos vocês a diferença entre a Páscoa cristã, a Páscoa judaica e a Páscoa que se comemora em todo o mundo. A Páscoa verdadeiramente cristã, o Pessa cristã, é bem diferente, bem desassociado desses outros interesses. Nós estamos voltados à cruz de Jesus, à vitória do Senhor Jesus quando morreu lá na cruz, à glorificação, à alegria da ressurreição
do Senhor Jesus. Para nós, essa expressão do Cristo morto, que não está mais no túmulo, na tumba, que ressuscitou dentre os mortos e que está com o Pai na pátria celestial e que intercede por nós. O Espírito Santo faz um trabalho bem coadjuvante, mais do que coadjuvante, um trabalho bem interno, bem pessoal, bem dentro do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida. Ele está dentro de nós, nos consolando e nos ajudando a compreender, para que saibamos externar com paciência, com amor, com carinho, que nós possamos viver a vida cristã dentro da normalidade possível. E eu estou convidando vocês para participarmos do estudo do livro do Apocalipse. Eu gosto mais da expressão livro das visões do Yohanan, do João. O Yohanan recebeu esta visão dos anjos da parte de Jesus, e Jesus que recebeu de Deus, do Todo-Poderoso. Entretanto, nós vamos perceber à luz das Escrituras que o Adonai, ou o Elohim, o Deus Criador, é o Senhor Jesus. Através de Jesus, todas as coisas foram criadas e nós podemos perceber essa nova formatação do Senhor Jesus em explicar, em apresentar uma revelação, uma visão ao João depois da sua morte, depois da sua ressurreição. Jesus já estava no céu e de lá, muitíssimo preocupado com os acontecimentos da época de João e também pensando na igreja ao longo da sua vida, durante esses mais de 2000 anos de história do cristianismo. Jesus está preocupado conosco. Jesus deseja nos ajudar. É por isso que a visão que João teve é uma visão que traz para nós assertividade na vida, traz para nós coerência no nosso viver. Nós podemos entender toda esta visão estudando o livro do Apocalipse. Eu quero ler hoje a partir do versículo 9. Ficamos no versículo 8 semana passada e hoje vamos ler a partir do versículo 9. Portanto, abra agora a sua Bíblia. É de suma importância que você possa conferir com o seu texto, com a palavra escrita, revelada, a visão que nós recebemos de João. Estamos no capítulo 1 do livro do Apocalipse, a partir do versículo 9. Diz a palavra do Senhor: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: O que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a igreja de Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E na sua cabeça, versículo 14, cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve,
e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, outra versão de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, na minha mão, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Esta é a leitura do capítulo 1 do livro das revelações, do livro das visões. Nós podemos adotar, podemos trazer para o nosso contexto esta expressão que aparece aqui no original. Eu quero dar uma palavrinha. Todos nós que estudamos teologia, a maioria dos estudantes de teologia passou pelo seminário. Aqueles que continuam estudando as profecias, tanto os evangelhos como a escatologia, nós sempre entendemos que a Bíblia no Novo Testamento foi escrita no original em grego, grego koiné, uma língua que se falava na época do Senhor Jesus e tempos depois vindo da cultura grega. Mas vejam bem, na época do Senhor Jesus se falava o latim, o próprio Senhor Jesus falava o hebraico, também falava o aramaico, mas Jesus e os seus discípulos falavam no dia a dia, na sua convivência familiar, nos seus relacionamentos, eles costuravam a sua rede relacional conversando em hebraico. E eu creio que o livro do Apocalipse, no original, foi escrito em hebraico. João, quando escreveu, recebendo do anjo do Senhor, escreveu em hebraico. E aí, este livro foi espalhado, depois traduzido, lembrando que o próprio João tinha um tradutor, o apóstolo Paulo tinha um tradutor, os evangelistas tiveram tradutores, e foi disseminado na língua grega, no texto, no cano bíblico, no fechamento do cano bíblico. O texto no Novo Testamento está em grego, o Velho Testamento está em hebraico, parte do livro de Daniel até o capítulo 7, capítulo 8 do livro de Daniel. O texto ainda no original está no aramaico. A partir do capítulo 9 de Daniel, 8, 9, 10 em diante, está no hebraico. Então nós podemos beber da fonte, nós podemos compreender que esta é uma visão, né? Risazion é a palavra em hebraico para visão. E o João, ele teve esta visão que compreende toda a profecia do livro do Apocalipse. Mas eu quero hoje à noite ensinar para vocês, mostrar, cooperar. Na verdade, eu estou aqui mais como
cooperador, para que vocês possam entender um pouco melhor e tirar aquela impressão assustadora que paira na mente, nos corações de muitas pessoas, o livro de Apocalipse sendo um livro difícil de se compreender, aterrador, um livro que traz para o coração todo tipo de frisson, mas um frisson que pode permear todo tipo de sentimento de que é um livro difícil, é um livro que traz pavor, um livro que não se compreende, um livro dos últimos dias, dos últimos tempos. Esta não é a visão que eu tenho do livro do Apocalipse, porque Jesus já começa no capítulo 1, versículo 3, dizendo que bem-aventurados são aqueles que ouvem, aqueles que leem, aqueles que obedecem o que está escrito. Então, quando o Yohanan, o João, recebeu esta visão, ele teve por finalidade instruir todos os cristãos a observar, a não somente crer no que estava escrito, mas que houvesse deleite, que houvesse uma compreensão gostosa, bem-aventurada dessa revelação. Nós podemos entender que a revelação acontece num momento muito difícil da vida de João. Alguns eruditos, alguns homens de Deus que fazem pesquisa da palavra do Senhor, alguns estudiosos, acreditam que João estava vivendo lá em Éfeso. João é conhecido como o último ou um dos últimos sobreviventes dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. A maioria já havia morrido e João é um sobrevivente. Então ele vivia ali em Éfeso por volta de 70, 80, por aí 90, até 90. E foi nesta região e também em todo o Império Romano uma busca frenética dos cristãos. A maioria dos eruditos acreditam que João foi preso por Domiciano, o imperador romano, que era visto como um segundo Nero, um dominador, um imperador cruel. Então o Domiciano, que levava todos aqueles que não estavam de acordo com as suas intenções cruéis para a ilha de Patmos. Era uma ilha localizada hoje ali na atual Turquia. E esta ilha, para lá eram levados os prisioneiros. Não havia prisioneiros, apenas cristãos. Todos aqueles que estavam em desacordo com o Império Romano, com as leis, com as intenções do Império, eram levados para esta ilha. E lá, chamada Ilha do Carvão, porque basicamente os prisioneiros trabalhavam a semana inteira extraindo carvão naquela ilha e submetiam as suas vidas a todo tipo de atrocidades. Então, não era uma vida fácil. E este era o contexto de João. Ele diz aqui no versículo 9: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. A expressão Patmos, quando ela era ouvida da boca de alguém, Patmos tem a ver com minha morte. Então, quem ia para Patmos, com certeza, iria morrer de trabalhar, ser açoitado, a morte era certa. Então, Patmos significa a minha morte. Mas João
neste período difícil da sua vida, ele pôde compreender a graça do Senhor Jesus na ilha chamada Patmos. Portanto, ele está dizendo aqui, eu, João, eu, discípulo do Senhor Jesus, eu que sou um talmidim do Senhor Jesus com os demais talmidins, os demais discípulos do Senhor, Ani e Yohanan, eu, João, que também sou vosso irmão. Olhando esse texto aqui, no original hebraico, você tem uma compreensão linda, quando ele diz que foi companheiro dos outros talmidins, dos outros discípulos do Senhor Jesus, durante o ministério do Senhor Jesus, a figura que eu vejo aqui, companheiro vosso, nas dificuldades, nas lutas, nas aflições, no reino, na paciência, ele está demandando, está em movimento aqui, toda a vida difícil que tiveram com o Senhor Jesus durante o ministério do Senhor Jesus. A figura é de um barco a velas, onde eles vão ter que içar essas velas, as cordas desse barco, o trabalho de levantar as cordas, levantar as velas, de baixar as velas, esse trabalho durante a navegação. Ele foi companheiro. Também tem a ver com o momento do ministério. Ele quer dizer aqui, nós estávamos no mesmo barco, segurando as mesmas cordas, na navegação, na pregação. Quantas vezes esses discípulos saíram da Galileia, tiveram que atravessar o mar da Galileia, outras vezes viajaram pelo rio Jordão. A maneira mais fácil na época do Senhor Jesus era tomar a embarcação e trabalhar e depois cruzar toda a região da Palestina, e algumas vezes andando, submetendo a poeira da estrada. Então ele disse, olha, eu fui companheiro de vocês, e agora, estando já, depois da morte do Senhor Jesus, já vivendo no final do primeiro século, João está dizendo, eu nunca abandonei as cordas, eu nunca abandonei o barco, eu continuo com a missão que começamos com o Senhor Jesus, com o nosso mestre, com o Raboni, com o Senhor. Eu continuo ministrando, eu sou vosso companheiro no reino, na paciência do Senhor Jesus. Mesmo estando eu agora aqui na ilha de Patmos, eu continuo ministrando a palavra do Senhor. Sempre que tenho oportunidades, entre o descanso da ferramenta, entre o descanso do cavador, entre o descanso da pá, do instrumento, cortando o minério, o carvão, eu estou lutando e pregando a um, a outro. Este evangelho, esta missão continua. A missão de todos nós hoje, a missão do Senhor Jesus continua no reino, na paciência do Senhor Jesus. E ele diz, olha, eu estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra do Senhor Jesus, por causa da palavra de Deus, por causa da palavra do Elohim e pelo testemunho do Yeshua Mashiach, do Jesus Cristo, Jesus o nosso Senhor. Irmãos, esta palavra de João, ela é profunda. E quando nós
mergulhamos na intenção do Espírito Santo, porque nós lembramos muito bem, Deus do seu trono, Elohim, ministrou esta palavra através de Jesus, do anjo, ela chega a João. João manda um mensageiro levar esta palavra para as igrejas, começa ali pertinho, logo depois sai da ilha, chega em terra firme. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. E aí há toda uma sequência destas igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, até chegar em Laodiceia. São 7 igrejas. E a palavra de Deus tinha que ser disseminada. Mas provavelmente a grande verdade desta palavra é que João estava preso pelo imperador romano, mas João não estava acorrentado espiritualmente. Ele podia produzir esta revelação para outros irmãos. E esta palavra, com certeza, vai chegando aos corações da igreja perseguida, a igreja do Senhor Jesus, que vive toda aquela situação crucial da sua história. Esta palavra vai chegando e confortando os corações. Ele diz aqui no versículo 10, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. O texto, especialmente no hebraico, não diz que esse dia é o Shabat. Não aparece a expressão aqui como sendo o sábado. Mas foi um dia de descanso. O Império Romano sempre respeitou as práticas religiosas de sua época. Os judeus guardavam o sábado. Mas os cristãos, eles tinham por finalidade e tinham por prática, desde o nascedouro da igreja, desde os primórdios da igreja, eles se reuniam no primeiro dia da semana para partir o pão, para as suas orações, para a busca ao Senhor, para a adoração, para o aleluia, adorar ao Criador. Então, nós podemos perceber aqui pela palavra de Deus que ele foi arrebatado em um dia de descanso. Para mim não faz muita diferença se foi no sábado, o dia do Senhor lá, do Gênesis, do descanso do Senhor, ou no dia em que a igreja, de forma litúrgica ou costumeira, se reunia. Era o dia do Senhor. Todos os dias são do Senhor. Mas o que o texto diz é que ele se encontrava em espírito. Em pessoa física, ele estava descansando, mas ele foi arrebatado em espírito, ruar. O espírito dele o levou a contemplar esta visão linda e maravilhosa. Outra possibilidade é que ele vai em espírito e se transporta para o dia final do Senhor. Essa é uma outra possibilidade, mais remota. Particularmente, eu quero acreditar que João está descansando, e João pode ter sido à noite a revelação, ou uma tarde. O momento é que todo o livro do Apocalipse não foi revelado a João em um só dia, em um só momento. Existem etapas desta revelação e eu quero estar ministrando estas etapas aqui para todos que nos ouvem, que nos assistem, que querem compreender cada dia, cada momento na sua vida, a grandeza da palavra do Senhor. Ele foi arrebatado em espírito, diz o texto, ele teve uma visão,
E a palavra do Senhor diz que ele ouviu por detrás dele uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Vamos perceber a grandeza desta visão, desta revelação, porque num primeiro momento o Senhor Jesus, ele deseja que esta mensagem seja difundida a 7 congregações, as mais próximas possíveis da ilha de Pátimos. E Jesus escolheu essas 7 congregações, eram as 7 igrejas que se reuniam, as 7 comunidades cristãs que se reuniam nessas 7 cidades. Veja que os cristãos, eles tinham por prática, estavam sempre juntos. Na cidade onde haviam cristãos, eles então se reuniam num determinado lugar. Às vezes até na própria sinagoga da cidade. Mas se reuniam na vizinhança da cidade, numa chácara, numa aldeia. Eles estavam sempre se reunindo e adorando o Senhor Jesus Cristo. O Yeshua era, de fato, o ser a ser adorado, o ser a ser compreendido. Era o Deus, e continua sendo o nosso Deus, o Deus de cada cristão. Então, o Senhor Jesus Cristo escolheu 7 igrejas. Cada igreja nessas comunidades, a partir de Efésios até a cidade de Laodiceia, vivia neste momento uma situação espiritual, um contexto espiritual que era peculiar a cada comunidade. A igreja de Éfeso vivia ainda aquela mais intensa e gloriosa experiência dos cristãos nos primeiros séculos, dos primeiros anos da vida cristã. Uma igreja fortalecida com a palavra de Deus, uma igreja fundamentada, bem fundamentada nos ensinamentos dos apóstolos. Portanto, esta mensagem não ficou no tempo. Ela não está, de maneira alguma, armazenada para uma época. Ela foi difundida nos primeiros séculos, mas esta mensagem devia ser difundida em toda a história da igreja. E nos dias de hoje, nós devemos buscar as qualidades espirituais, as vantagens de crescimento espiritual, o rumo, o encaminhamento que cada segmento positivo de cada comunidade dessas nos oferece. Então, o ensinamento de Jesus, ele é abrangente. Eu não tenho que me comportar como se a minha igreja fosse a igreja de Filadélfia ou a igreja de Sardes. Não. Eu entendo que cada comunidade cristã hoje, cada cristão, deve estudar a história dessas igrejas que estão aqui no capítulo 2, capítulo 3 do livro de Apocalipse e perceber as advertências. Se você faz uma comparação lógica da sua vida, da sua experiência otimista, maravilhosa, se o fruto da tua experiência cristã é condizente com a realidade maravilhosa de cada igreja, se bem que a última igreja, quase nós não tiramos lições positivas, porque a última igreja ela está mergulhada no seu contexto social, na sua vaidade, desprovida de todo e qualquer conhecimento de Deus, desprovida de toda e qualquer espiritualidade, devastada pelo pecado. Então nós vamos tirar também lições
da carta que foi escrita a Laodiceia, para não repetirmos os mesmos erros. Aliás, a palavra de Deus, ela faz com que cada um de nós analise a si mesmo, faça um autoexame de si, da sua espiritualidade, e buscar na palavra de Deus esse direcionamento para a vida cristã que de fato agrada o Criador. Então, João está dizendo aqui que ele se virou para ver quem falava com ele, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E além disso, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. O texto é bem claro, porque o Shevá 7 diz claramente que o castiçal, o menorá, ou menorote, está no plural aqui no texto, é um castiçal com 7 pontas, representando cada ponta do castiçal, o lugar onde se coloca a lâmpada, a vela, no castiçal. Então representa, cada luz do castiçal representa uma igreja. Ele viu esse castiçal de ouro, né? O castiçal que representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser sal da terra, luz do mundo. A principal determinação que Jesus, a condição que Jesus nos apresenta como igreja, é que sejamos luz da terra. Nesse momento, nós temos que iluminar. Iluminar para que a glória do Senhor Jesus seja vista por todas as pessoas. Então, ele viu esses 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido. Esta visão é claramente uma demonstração da majestade do Senhor Jesus, da sua glória, da sua majestade. Jesus não está mais nos caminhos das estradas empoeiradas da Palestina. Jesus não está mais na cruz. Se bem no momento em que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele já recebeu a glória de Deus, e as suas vestes, como diz Lucas, como ensina também o João, eram vestes resplandecentes. Mas Jesus aqui já está na glória. Ele viu o Filho do Homem. Você já deve ter tido essa experiência dessa expressão, por exemplo, quando leu a experiência de Josué. Quando Josué viu o Senhor, o Adonai Tsavaote, naquela experiência linda e maravilhosa como guerreiro. Você deve ter lido também a experiência do próprio Daniel, quando ele viu este semelhante a filho do homem, a palavra Adão, né? Do primeiro homem, filho da humanidade. Então Jesus, na sua forma humana, é o que ele está vendo aqui. Me virei e vi quem falava comigo. Então o Senhor Jesus está se revelando e ele se apresenta bem no centro. Jesus é a cabeça. Jesus, de fato, está bem no centro, na centralidade do Evangelho. Jesus é a base da sua igreja. Ele é o noivo. E ele tinha então vestido até os pés de um vestido comprido. Lembrando que Jesus é apresentado nas Escrituras como o supremo sacerdote. Jesus diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, se referindo à igreja, povo
de propriedade exclusiva dele, para proclamarmos o Evangelho, a glória dele, a manifestação dele aos homens, mas ele é que é o supremo sacerdote. Quando eu estudo o autor aos Hebreus, eu percebo esta supremacia do Senhor Jesus, esta autoridade sacerdotal do Senhor Jesus. Então, Jesus está aqui na sua majestade, cingido pelo peito de um cinto de ouro. E diz ainda o texto, claramente, que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, lavã, a palavra para branco no hebraico, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Então todo o poder de Deus. Eu me lembro quando os amigos de Daniel foram colocados lá na fornalha ardente, foram provados, eles tiveram esta visão do Senhor. Então, irmãos, esta é a maior alegria, este é o maior desafio do cristianismo. Vivermos em tempos de crises, não assustados, não amedrontados. Não podemos subtrair da nossa experiência cristã o Jesus maravilhoso que nós servimos. E eu imagino que Jesus estava dizendo para o Yohanan, o João: olha, João, tu estás aqui nesta ilha preso. Tu és um sofredor, mas eu estou contigo. Eu estou contigo e desejo que tu saibas que eu sou o Senhor da igreja. Porque a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca. Irmãos, Jesus está colocando aqui a serviço da igreja toda a experiência dele, toda a vivência dele, de um ancião, que Jesus chegou a se apresentar como um ancião, uma idade avançada. Não, o texto não quer nos ensinar isso. Jesus está mostrando aqui para João toda a glória, toda a manifestação da sua majestade. Então, como lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os olhos penetrantes do Senhor Jesus, os olhos do Senhor que estão em todos os lugares, que contempla os bons, que contempla os maus, os olhos do Senhor Jesus que são amorosos, Quando Jesus olhava para alguém, ele olhava com amor, ele olhava com a paternidade do Espírito dele, o Espírito dele benevolente, misericordioso. Quando gritavam por Jesus, quando buscavam socorro em Jesus, ele estava ali para abençoar, para curar, até mesmo para abençoar as criancinhas. Nem as criancinhas. Ele disse: olha, não as embaraceis, deixem vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, o brilho, a glória, o Shekinah, como se estivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Tem um aspecto que eu quero ainda aproveitar hoje para abordar com vocês, antes de nós continuarmos aqui estudando sobre a majestade do Senhor Jesus. E é bom que se diga, nenhuma pessoa deveria estudar o livro do Apocalipse sem antes entender a visão de Jesus, sem antes ter Jesus, sem antes compreender
o maravilhoso Salvador, o príncipe da paz, como ele se apresenta a nós. Sua manifestação ela é pessoal, ela tem autoridade, ela nos conduz. Então, o versículo 19, nós temos aqui um rápido esboço de todo o livro, para compreender melhor, porque eu quero dividir o livro nesses dias que nós estivermos nos deleitando nele. Quero fazer 3 divisões bem práticas para a sua compreensão. Está no versículo 19. Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que vão acontecer depois destas, as que hão de acontecer depois destas. O que João está vendo, basicamente, o capítulo 1. O capítulo 1 de João é uma espécie de reforço, uma espécie de revelação. João está sendo aqui instruído pelo Senhor Jesus, e estudando o capítulo 1, nós podemos lembrar, o próprio João deve ter lembrado de todos os dias, de todas as manhãs, de todas as tardes, de todas as noites maravilhosas que ele passou com o Senhor Jesus. Mas o primeiro livro que eu entendo que João escreveu lá por volta de 80, 85, foi o próprio Evangelho do João. Então, quem escreveu esse João? Foi o discípulo do Senhor Jesus, o João, o discípulo amado. Ele deve ter escrito lá por volta de 80, 85 o primeiro livro. Escreveu também 1 João, 2 João, 3 João, por volta de 90, 95. E ele está agora preso. Então, se João escreveu no finalzinho do 1º século, ou no início, alguns historiadores, alguns eruditos acreditam até na possibilidade de ele ter escrito esse livro lá já perto de 110 por aí, depois do Senhor Jesus, já no início do 2º século. Eu tenho para mim que foi no finalzinho do 1º século, 96, 97, por aí, que começa a se espalhar por toda a igreja o ensinamento de João. Então, basicamente, a experiência que João viu, porque João é uma testemunha ocular do Senhor Jesus. Ele viu a morte, ele viu o Cristo ressurreto, ele viu a ascensão do Senhor Jesus, ele viu o derramamento do Espírito Santo, ele presenciou, ele recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e ele presenciou toda a história da igreja nos primórdios, no nascedouro da igreja. Então João viu muita coisa. João procurou escrever a história do que viu. Escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são. Eu penso que o tempo aqui das coisas que são é o tempo da igreja. Os capítulos 2 e 3, finalzinho do capítulo 1, nós temos aqui a ordem de Jesus para que fosse escrito e enviado às 7 igrejas. Nós vamos aprender sobre isso, né? E vamos ainda ter um parêntese para compreender melhor a visão de João, o que está acontecendo nesta experiência dele, vendo a partir do céu, de uma perspectiva celestial. Então, os capítulos 4 e 5 vão colocar João diante do trono e perceber o Senhor Jesus vai segredar, vai anunciar, vai mostrar para João uma perspectiva do céu, do trono, dos 24 anciãos no céu, capítulo 4 e capítulo 5. Depois dessas coisas, inicia o capítulo 4, depois das coisas que são, e a partir do capítulo 6, as coisas que vão acontecer depois, as coisas do fim. Então, muitos historiadores hoje, muitos teólogos hoje, estão ensinando que
todas essas coisas de João já aconteceram. Que foi escrito antes do ano 70, isso aqui tem a ver com as perseguições de Nero, que deve ter morrido lá por volta de 67, 68, pouquinho antes do ano 70. Então, que todas essas coisas aconteceram no período de Nero. Eu tenho dificuldades de aceitar isso, e alguns fundamentam, por exemplo, no capítulo 11, porque João está descrevendo o templo que foi dado aos gentios. Mas, irmãos, a história é longa. E hoje, com a restauração do Estado de Israel, nós podemos claramente entender que esse templo, ou a possibilidade do templo, que a arqueologia já descobriu, aonde no Muro das Lamentações os judeus hoje fazem as suas orações, e muitos cristãos vão lá orar. Então, o templo, o lugar do templo de Salomão, não o templo construído por Herodes, mas o templo de Salomão já foi encontrado, e há toda uma perspectiva hoje em torno do ministério do templo. Eu quero trazer essas informações para vocês, porque a maioria da visão do Apocalipse é anunciada por anjos. E durante os acontecimentos, nós temos o ministério dos anjos, com o Evangelho, anunciando, das duas testemunhas, que nós ainda vamos estudar lá no capítulo 11. Então nós percebemos que o ministério dos anjos, no período desse momento antes do reino de Cristo, antes da inauguração do milênio de Cristo aqui na Terra, está em harmonia com a palavra de Deus. Porque quando Paulo escreveu aos Gálatas, Paulo diz claramente: se um anjo descer do céu e vos anunciar um outro evangelho, seja considerado anátema, maldito. Então os anjos, eles não têm o ministério de mensageiro hoje. A mensagem deve ser anunciada pela igreja, pelos profetas, pelos missionários, pelas missionárias, por todo cristão. Mas, nesse período aqui de tribulação, os anjos vão ter um ministério extraordinário. Eu quero deixar esta orientação inicial para nós podermos perceber no estudo da palavra de Deus. Quero trazer aqui uma informação. Todas as vezes que vocês encontrarem a palavra anjo, especialmente aqui na igreja, Malachem, está se referindo a mensageiro. Então, quando algumas pessoas acreditam que o mensageiro que recebeu a mensagem de João e levou para as igrejas não era um ser celestial, era um mensageiro humano. Espalhou esta mensagem, a mensagem ela foi divulgada, ela foi anunciada na igreja por homens comprometidos com a visão, com a vocação e com a mensagem do Senhor Jesus, do Yeshua. Então, irmãos, nós vamos aprender isso ao longo do estudo do livro do Apocalipse. Eu quero concluir hoje com o versículo 18, 19 e 20. Eu que vivo e fui morto, eu estava morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Amém é um termo, é uma marca de João aqui, tanto no livro de João, no Evangelho de João, como na Revelação. Amém. E tenho as chaves da morte e da sepultura. Escreve as coisas que tens visto e as que são e as que hão de acontecer depois destas. O mistério das 7 estrelas que viste da minha mão e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os mensageiros às 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então vamos parar um pouquinho, fazer uma pausa
eu quero que você, cada semana, convide os seus amigos, os seus irmãos, aqueles que querem, de fato, tornar relevante esta mensagem para os dias de hoje. Então, saia da sua zona de conforto, saia do dia a dia, da mesmice do dia a dia e comece a estudar mais a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, um beijo no coração, Deus te abençoe, Deus te fortaleça, que toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Nós somos os seus servos e esta mensagem dele deve ser anunciada por todos nós, em todos os lugares, aonde estivermos e com as pessoas com as quais convivemos. Deus nos abençoe. Amém.